Já parou para pensar que existe um jogo silencioso rolando o tempo todo ao nosso redor? Pois é, em qualquer lugar onde tem poder, seja nas cortes reais de antigamente ou, sei lá, nos escritórios de hoje em dia. É um jogo de influência, de pura estratégia. E o mais interessante, como todo jogo, ele tem regras. E é isso que a gente vai fazer aqui: decifrar essas regras. Tá, mas a grande questão é, como é que se ganha esse jogo? Como alguém consegue prosperar num ambiente desses, onde cada palavra, cada gesto, tudo é pesado, tudo é calculado? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa dar uma olhada num tipo de manual, um manual não escrito do poder. Beleza, então para começar, vamos entender o cenário, o tabuleiro desse jogo. Quando a gente fala em corte, não é para pensar em reis e rainhas de séculos atrás, não. Pensa só, a corte pode ser a sala de reunião da empresa, pode ser o nosso círculo de amizades. É basicamente qualquer lugar onde a influência é a moeda de troca, sabe? E a política é a língua que todo mundo fala. E olha só que interessante. A primeira lição nesse jogo todo de poder é uma coisa meio contraintuitiva. Não é sobre o que fazer, sobre ter uma atitude super ousada. Na verdade, é sobre o que não fazer, sobre um erro que pode ser fatal. A maestria aqui, ela não começa com um grande movimento, mas sim com a arte de se segurar, de ter contenção. E aqui a gente chega no primeiro pecado capital, a ostentação. É, sem dúvida, o erro mais comum e talvez o mais perigoso de todos. É tipo o caminho mais rápido para transformar quem está do seu lado em inimigo e para ver a própria ambição ir por água abaixo. A lição aqui é bem direta, né? Ficar se promovendo demais é uma péssima ideia. Mas por quê? Simples, porque nesse jogo chamar muita atenção atrai olhares. E esses olhares, eles trazem um escrutínio, uma análise minuciosa, e daí para a inveja é um pulo. É, literalmente, o primeiro passo para se tornar um alvo. É uma sequência de eventos perigosamente previsível, sabe? A pessoa vai lá, mostra as conquistas, acha que está construindo uma reputação, mas o que ela está construindo de verdade é a inveja nos outros. E não dá para subestimar a inveja. Ela é um motivador poderosíssimo para a traição. No fim das contas, o próprio sucesso acaba sendo o motivo da queda. Então, a gente tem aqui dois caminhos bem diferentes, né? De um lado, a ostentação. É como ir para o confronto direto, sabe? Cria resistência a cada passo. Já a modéstia, a modéstia é uma estratégia de influência. Ela meio que desarma as pessoas, vai construindo confiança e, o mais importante, permite que o poder cresça ali, na sombra, sem que ninguém perceba como uma ameaça. E tudo isso nos leva a uma regra de ouro. E olha, não se trata de falsa modéstia, tá? É pura tática. Porque ao fazer isso, a gente faz os outros se sentirem importantes e, ao mesmo tempo, desvia o foco das nossas próprias ambições. Isso cria espaço para manobrar. Ok, então se evitar a ostentação é a defesa, qual seria o ataque nesse jogo? Bom, com certeza não é a força bruta. É algo muito mais sutil. É a arte da influência. A arte de se tornar o que chamam de cortesão perfeito. Então, o que raios define esse tal de cortesão perfeito? E calma, não é sobre ser um puxa-saco ou um mentiroso, não. É sobre ser um verdadeiro mestre da inteligência social. Alguém que consegue ler as entrelinhas, que entende as correntes ocultas do poder e sabe navegar por elas com muita classe e precisão. As ferramentas que esse cortesão usa são bem sutis. Dissimulação, por exemplo, não é mentir. É controlar a informação que se passa adiante. A adulação não é aquela bajulação vazia, sabe? É reconhecer o ego dos outros de forma estratégica. É como se fosse uma dança constante entre ceder para ganhar um espacinho e depois afirmar o poder, mas de um jeito tão suave que quase ninguém percebe. No fim, o objetivo é bem claro. Pensa num jogo de xadrez. A ideia não é sair derrubando as peças do adversário na força bruta. Não. É sobre manobrar as peças, levar o outro para uma posição em que o checkmate seja inevitável e que seja elegante, gracioso e, se possível, uma completa surpresa. Eu sei, tudo isso parece coisa de intriga de palácio de séculos atrás, né? E talvez seja. Mas, e se esse manual de regras nunca saiu de moda? E se ele só trocou de roupa, se adaptou aos tempos de hoje? A promessa por trás disso tudo é bem ousada, convenhamos. Quem domina essas leis não tem limites para subir na vida. Isso, de certa forma, transforma a dinâmica do poder de uma coisa que parece caótica, aleatória, para um sistema que tem regras. Regras que podem ser aprendidas e dominadas. Isso vale tanto para uma corte do século XVII quanto para uma startup do século XXI.
E isso tudo nos leva à pergunta final. Pensa bem, é só olhar ao redor, no trabalho, na política, até nas redes sociais. Aquela pessoa que evita os holofotes, mas que de alguma forma sempre parece estar no lugar certo na hora certa. Aquele projeto que do nada é sabotado silenciosamente. As alianças que se formam e se desfazem da noite para o dia. Será mesmo que essas leis tão antigas não estão na verdade governando o nosso mundo agora mesmo? A resposta, olha, talvez esteja bem mais perto do que a gente gostaria de admitir.